assim ele me abraçou. Olha assim comigo. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Aleluia! Me dá um pouco mais de retorno. Mais de retorno. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esse louvor é uma verdadeira profecia. Eu gostaria que, enquanto a igreja do Senhor estivesse adorando ao Senhor, você levantasse a sua mão em direção à sua casa e começasse a profetizar. Assim como Ezequiel, uma certa vez ordenado por Deus, ele profetizou, e aquele vale de ossos sequíssimos tornou-se num grande exército. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei qual é a situação que você tem chegado aqui e entregue nas mãos de Deus, mas eu acredito e creio em nome de Jesus que quando você interceder e começar a profetizar aí na sua cadeira, aí no local que você está sentado, o Senhor, ele do alto dos céus vai ouvir a tua profecia, ele vai ouvir e entrar em concordância contigo, e o teu milagre, o vale de ossos secos, ele se tornará um grande exército. Aleluia! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso pregador, o pastor Evanilson. Ele vai estar trazendo a mensagem. Queria convidar aqui o nosso missionário Edmilson. Ele é o nosso segundo líder de missões. Nesse momento ele vai estar orando aqui, abençoando também a vida do nosso pregador. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar apresentando o servo do Senhor. Que Deus possa usar poderosamente. Senhor Deus e eterno Pai, aqui, Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo aquilo que nós já ouvimos, meu Deus, da Tua parte. Senhor Jesus, meu Deus, nós Te pedimos, meu Pai, usa o Teu servo, Senhor Jesus, o nosso irmão, Senhor Jesus, que veio até aqui esta noite para trazer a Tua palavra, Senhor. Pai amado, que os corações, meu Deus, esta noite que aqui está, possam, Senhor Jesus, ser abertos, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, para plantar, meu Deus, nos seus corações, meu Deus, a poderosa palavra do Senhor. Pai, usa o Teu servo, meu Deus, assim como o Senhor tem usado poderosamente. Ó, Senhor Jesus, entregamos ele em Tuas mãos. Assim nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, filhos legítimos do Pai, é com muita alegria que nesta noite eu quero exaltar o Senhor por estar retornando à cidade de Lagoinha do Quixeré. Eu estou com a minha alma jubilosa nessa noite por essa festa tão bonita, por essa organização tão abençoada que acontece aqui de frente da igreja sede da Assembleia de Deus, na cidade de Lagoinha do Quixeré. E é com muita alegria no meu coração e muita gratidão que eu desejo cumprimentá-lo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os vizinhos dessa rua e um pouco mais adiante pode ouvir um glória a Deus bem distante, um aleluia bem distante. Você pode dizer que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso. Jesus está vivo, pois nós falamos com Ele hoje durante o dia. Eu tenho certeza que Ele tem sido glorificado aqui na cidade de Lagoinha do Quixeré, através da sua vida, através da vida do nosso pastor e através também de todos aqueles que são representantes do reino aqui na cidade de Lagoinha do Quixeré. Nós queremos louvar o Senhor por mais uma vez estar com os irmãos. E aqui nesta noite já ouvimos louvores abençoadíssimos. De fato nós sentimos aqui a presença do Senhor, porque há uma promessa bíblica em Salmos 22, versos de número 3, que o Senhor Deus, Ele habita entre os louvores. E louvores são tudo aquilo que exalta, magnifica, tributa, enaltece, reconhece, reverencia de fato a presença do Senhor. A presença de Deus, ela é real nesse lugar. E eu não tenho dúvida que pessoas enfermas serão tocadas pela palavra. Eu não tenho dúvida que pessoas cansadas serão renovadas pela presença do Espírito Santo. Essa noite o Espírito Santo irá levantar um exército poderoso, munido, aguerrido, preparado para continuar com galhardia, com força, de maneira triunfante, anunciando o único nome que é digno de ser exaltado, adorado, que é o nome de Jesus. Já dizia o apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 11 em diante, que tanto nos céus como na terra, um dia toda língua há de confessar, e todo joelho há de perder a sua força, sua resistência, e ter que cair curvado diante do Filho de Deus e declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não estamos aqui para atacar nenhum movimento filosófico, não estamos aqui nesta noite para afrontar nenhuma religião. Nós estamos aqui para dizer para você
que nós fomos alcançados por este amor puro, eterno, grandioso, esse amor que nos pegou deformado e nos transformou em verdadeiros filhos de Deus. E esse amor vai encontrar guarida em seu coração. Não tem estrutura, não tem barreira, não tem muralha, não tem oposição, não tem sistema, não tem poder judiciário, não tem poder bélico, não há casta de demônios espirituais, não há ninguém que impeça a ação ativa, poderosa do Espírito Santo quando ele quer agir, quando ele quer pairar. Ele entra no seu quarto, ele entra no seu banheiro, ele entra na sua sala, ele faz você nessa noite reconhecer que você existe para um propósito específico. Você não veio a essa terra simplesmente para nascer, crescer, viver, casar e morrer. Você veio para essa terra para conhecer o propósito da vida eterna. E se não há ninguém que tem tanta autonomia, autoridade, legitimidade para apresentar a salvação, a não ser o porta-voz de Deus, que é a tua igreja na face da terra. Você pode dizer amém por isso? Eu serei breve. Eu não serei enfadonho, prometo aos irmãos. Sem perca de tempo, abra comigo no livro de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos do evangelista João, testemunha fiel, que caminhou, que andou com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo de número 3. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero nesta noite bendizer ao Senhor por essa oportunidade e louvar a Deus nesse momento pela existência dessa igreja, nessa cidade. Eu louvo ao Senhor também pela vida do nosso amigo, pastor, conselheiro, pastor Francisco Enos, que está aqui na minha direita. Já é de conhecido de todos os irmãos o carinho, o amor, o respeito e o afeto que eu tenho pela vida do pastor Enos. Deus o abençoe e continue consolando o seu servo esses dias e até a vinda de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do copastor desta igreja, deste campo, de todos os pastores, pastor Kleber, juntamente com todos os pastores obreiros. Não vou citar o nome de todos os obreiros, porque corre o risco de não lembrar do nome de todos. Mas abraçando o pastor Enos, a gente abarca e abrange todos os obreiros aqui da Assembleia de Deus, que sempre foram muito simpáticos, acolhedores com a minha pessoa. Então que Deus retribua todo o bem feito a Deus, a sua obra e a minha vida. Livro de João, capítulo de número 3. Por favor, vamos fazer uma leitura a partir do verso de número 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim
é todo aquele que é nascido do Espírito. 9. Nicodemos respondeu-lhe, disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem, que está no céu. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora toda a igreja lendo o versículo 16, só no coral. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus seja louvado. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Muito obrigado por tudo que está acontecendo neste lugar, que seja exclusivamente centralizado na cruz de Cristo, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Honra e glória seja dada ao teu nome. Que enquanto nós estivermos louvando, ministrando a tua palavra, que toda distração, que toda ociosidade, que todo roubo da tua presença, da tua palavra, sejam neutralizados pelo poder do Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver neste lugar, que todo espírito que promove contenda, dissensões, confusões, espírito que derrama o sangue, bala, faca, brigas, nós o repreendemos agora. Em toda essa cercania, esse território, não há um centímetro que não seja governado e dominado pelo Senhor Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus os céus abertos pelo poder da tua palavra para alcançar os corações para a glória do teu nome, e você diz amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, diante do texto que nós lemos, todos nós somos sabedores que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, o mesmo ele é composto por 21 capítulos, e nós sabemos que o apóstolo João, ele de uma maneira bem detalhada, bem facilitada e compreensível, ele revela qual é o propósito principal, crucial da vinda e do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vou discorrer-lhes sobre os 21 capítulos, até porque não temos tempo, e esse não é o propósito. O propósito aqui nessa noite é nós exaltarmos e apresentarmos Jesus como o plano redentivo, o plano expiatório que Deus enviou para resgatar o homem distante da sua presença. Só que nós lendo o capítulo 1, nós descobrimos que Jesus ele é chamado por João de o Filho de Deus, ou o Verbo que se fez carne. Jesus, no capítulo de número 2 de João, Jesus é revelado a sua natureza humana, aonde Jesus ele convive de maneira gregária, social, com todos os homens da sua época, levando uma vida comum de homem dentro de um propósito divino. O capítulo de número 3 de João, ele é muito conhecido como o capítulo do mestre amado, ou do conquistador. Por que o mestre amado e conquistador? Pelo simples fato de que o texto vai nos narrar, nos primeiros versículos, até onde nós concluímos a nossa leitura, que um certo homem de grande posição, muito respeitado,
conhecido pelo que fazia e conhecido pelo que ele realizava, Nicodemos vai ter com Jesus num período incomum em que as pessoas visitavam as outras. Normalmente, dentro da cultura judaica, ninguém jamais pode receber uma visita de noite, já entrando no alvorecer ou no romper do dia, a não ser que sejam parentes ou que sejam convidados. Isso é uma exceção, mas pessoas comuns que não tem nenhum vínculo familiar não poderia ter essa ousadia. Só que a Bíblia vai dizer que Nicodemos visita Jesus. Chegando até Jesus, ele faz algumas perguntas e tem algumas respostas. Nós sabemos que a importância desse homem era tão poderosa, que ele tinha uma influência de muitas coisas, não apenas só na lei, mas como casar, divorciar e fazer outros tipos de serviço peculiar à posição que aquele homem tinha. Só que ele tinha dentro de si uma curiosidade, algo que estava consumindo a sua paz, algo que estava consumindo a sua tranquilidade. Ele queria saber se haveria uma possibilidade desse homem que vai ter encontro com Jesus, de conhecer as coisas espirituais, de conhecer os assuntos divinos. E nesse contexto, Jesus olha para ele e diz para ele que, apesar de tudo que ele é e representa diante dos homens, ele ainda precisava ter a experiência do novo nascimento. E se ele não nascesse de novo, tudo aquilo que ele representava diante dos homens não teria nenhum impacto diante do mundo espiritual. Então Jesus diz para ele o seguinte: ora, você precisa entender que você é conhecido pelo que você faz. A sua posição é uma posição que gera respeito na sociedade. Só que diante do Pai tem que nascer de novo da água e do Espírito. Mas antes de Jesus falar água e Espírito, ele fica me perguntando: mas como eu nascerei de novo? Porventura há uma possibilidade do homem, da pessoa, voltar ao ventre da sua mãe? Então Jesus continua dando corda, dando liberdade a Nicodemos para chegar em um propósito maior, que é um propósito de apresentar o amor de Deus, o amor do Pai. Então Jesus diz: ora, se tu não compreende as coisas limitadas terrenas, jamais terá discernimento, condições, capacidade para compreender as coisas do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, só compreende as coisas terrenas, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Enquanto Jesus está transcorrendo, conversando com Nicodemos, Jesus agora cita algo que aconteceu no Antigo Testamento. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada por Moisés, e quem olhava para a serpente e era simplesmente manifestava a sua fé, acreditava na serpente, acreditava naquilo que estava diante de si, seriam curados, alcançados, ou ele queria dizer abençoados. Por quê? Porque todos os israelitas que estavam doentes, enfermos, quando olharam para a serpente, todos eles foram curados e abençoados. Isso é um protótipo do que aconteceria mais de 3.000 anos pela frente, quando Jesus fosse erigido na cruz do Calvário, e quem cresce na sua obra seria também alcançado, beneficiado por Jesus. Só que o povo que olhava para a serpente era simplesmente alcançado pelo veneno da serpente, e veneno de serpente só se cura com veneno de serpente. Porém, no tempo de Jesus, a enfermidade é a mesma do tempo de hoje. Não é uma enfermidade física, uma anomalia, não é simplesmente alguém com a mão atrofiada, mas a maior enfermidade que o homem tem diante de Deus, nós sabemos que se
chama pecado, que é a doença da alma. E hoje, para o homem ser curado no corpo, no físico, na mente e no espírito, ele precisa crer que Cristo foi levantado por Deus. Como Cristo não tem veneno, mas tem sangue que dá vida e purifica, aqueles que experimentam deste sangue, têm um contato com este sangue, podem e recebem o perdão dos seus pecados, e eles são justificados diante de Deus. Agora entenda, nós lemos aqui no livro de João, J.L. Packer, um grande estudioso, ou um grande mestre, um grande doutor da Bíblia Sagrada, conhecido mundialmente, ele chega a dizer: se não houvesse para nós os 66 livros da Bíblia, mas apenas o livro de João, seria o suficiente para toda a humanidade crer no plano salvífico de Jesus, porque nenhum livro da Bíblia descreve com tanta facilidade o plano da salvação. Mas se não houvesse o livro de João, mas se tivesse apenas João capítulo 3, versículo 16, que é a base, que é o apoio e a sustentabilidade de toda a história da raça humana e humanidade, apenas o versículo João 3,16 é a miniatura de toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque João 3,16 revela o amor, a condição do pecador, a separação eterna. João 3,16 mostra o que o homem precisa fazer para obter de Deus o perdão dos seus pecados e a salvação. Quando o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que se Nicodemos não visita Jesus de noite, esse texto de João 3,16 não estaria no cânon sagrado. Se Nicodemos não visita Jesus naquele horário e não abre uma conversa com o mestre, o plano da salvação não seria tão objetivo, tão claro como está sendo revelado em João 3,16. Foi necessária essa conversa, porém dessa conversa nasce o maior motivo em que o homem deve acreditar nesse Deus. Como foi falado aqui, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 5: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter mandado Jesus Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Diante desse texto, nós vamos descobrir que a salvação que o homem tanto busca nas coisas externas, busca na riqueza, busca na autossuficiência, busca em esoterismo, busca em movimentos filosóficos. Esse homem precisa saber que a sua salvação se encontra apenas em Cristo Jesus, e que não é preciso fazer muita coisa para alcançar esse perdão e essa dádiva. Com todo respeito àqueles que me ouvem, não é a sua decência que lhe faz merecer a salvação, e também não é a sua depravação que lhe levará ao inferno. Tanto a decência como a depravação não salva, como também não te condena, porque o que condena o homem não é simplesmente o álcool, a droga, a prostituição, o adultério ou práticas que nós consideramos na Bíblia pecado. O que condena o homem é a total rejeição do convite e da oferta da graça que Deus lhe disponibiliza. Deus oferece ao homem o meio, o caminho. A Bíblia diz que o homem ele está separado de Deus por causa dos seus pecados, e como pecador, esse homem não pode manter um relacionamento com Deus Santo. Esse Deus sendo santo e movido por amor, porque o texto vai dizer: porque Deus, olha só, deu seu Filho, porque Ele amou. Primeiro, entenda isso,
Quando Deus dá o seu filho, Ele dá por causa do seu amor. Deus não tem sentimento como o homem tem. Deus não tem um amor como sentimento. O amor de Deus é muito mais do que um sentimento que se aflora de acordo com as conveniências ou com os contratempos. O amor de Deus é intrinsecamente ligado ao que Ele é, ao caráter, à sua pessoa, à sua impecabilidade. Então entenda, Deus amou o mundo de tal maneira, não é esse mundo cósmico que a gente conhece. Deus não olhou lá de cima e amou montanhas, mares. Deus não amou estrela, apesar de que tudo isso Deus o criou e possui com certeza o carinho pela sua obra. Mas quando o texto diz que Deus amou o mundo, está dizendo que todos aqueles que nasceram um dia e passaram e permearam por essa terra foram alvo da misericórdia e desse amor. Então eu quero que você entenda nessa noite, o que leva esse povo se reunir no meio da rua? O que leva alguém sair à tarde evangelizando? O que esse povo ganha? O que motiva? O que faz com que esse povo se abstenha de diversões, de aventura? É de se passar na cabeça de muita gente. Talvez você, vizinho que está aqui, alguma vez já viu alguém no meio da rua, no sol quente, com um folheto na mão, e você dizendo: nossa, como que a pessoa tem disposição de sair no sol quente desse para dizer que Jesus salva, para dizer que Jesus salva, liberta e leva para o céu? O que isso faz com que uma pessoa, quais são as prerrogativas, o que leva a pessoa a tomar essa decisão? É o que diz o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro levanta um aleijado em nome de Jesus. Alguém vai até Pedro e diz: te cala, cale a sua boca e pare de anunciar este nome. Pedro responde dizendo: nós não podemos deixar de anunciar aquilo que a gente viu e aquilo que a gente ouviu. Ora, quando a Bíblia diz que nós somos testemunha, testemunha quer dizer mártir. Mártir quer dizer alguém que está disposto a anunciar uma causa e, se possível, por crer tanto nessa causa, ele oferece a sua vida como coroamento daquilo que ele crê. É por isso que você vai ver na Bíblia homens que foram cerrados ao meio, como Isaías dentro do templo, porque não negou a palavra da salvação aos reis pecaminosos. É por isso que você vai ver Jeremias sendo jogado dentro da cisterna, porque anunciava a palavra que confrontava. É por isso que você vai ver Pedro morrendo de cabeça para baixo. É por isso que você vai ver André morrendo a espada. É por isso que você vai ver Tiago morrendo por apedrejamento. É por isso que você vai ver Bartolomeu tendo a pele arrancada, esfolado e puxado por cavalo. É por isso que você vai ver Mateus morrendo, e todos eles, antes de serem mortos, os seus opositores lhe diziam: você tem mais alguns anos de vida, é só parar de falar essa besteira que você fala, de que Jesus morreu e ressuscitou. Pare e vão viver uma vida normal. Não deixe a sua esposa viúva, seus filhos órfãos, vão viver a vida de vocês. Ora, quem não lembra, quem não sabe de quando o pastor de Hermina, chamado Policarpo, discípulo de João, os seus inimigos do Império Romano, colocou uma arma no seu pescoço e disse: velhinho, tu parece tão dócil, tão amável, não representa nenhuma ameaça, nenhum perigo, você tombaria até com empurrão, mas por que você não desiste de pregar esse negócio? Nós te damos aqui uma opção: se tu negar esse tal de Jesus e esse negócio que tu prega, tu ainda terá mais uns 5, 6, no máximo 10 anos pela frente. Diz os estudos a respeito da vida de Policarpo que ele pegou a espada da mão do homem e apontou para o seu peito e disse: para
para de conversa. Já sirva este homem há 86 anos e eu nunca vi ele me fazendo nenhum mal. Ele morreu na cruz. Calma, então nós vamos te matar a espada, vamos te queimar e tu vai virar cinza aqui nessa rua para iluminar as ruas escuras. E ele disse: aproveita e me queima, depois eu ficarei cinza para um lado, cinza para o outro. Mas no dia que o Filho do Homem vier em sua glória com seus santos anjos, aonde houver uma cinza, cada cinza se juntará a si, e nós ressuscitaremos com corpo glorioso, e nós veremos que valeu a pena ser piada na boca dos ímpios, valeu a pena ser escarnecido por quem não cria no Evangelho. Um dia, por quê? Porque Jesus disse: quem quiser a vida tem que perder ela por amor de mim. Presta atenção, o que junta essa multidão? O que junta esses pastores? O que faz esse povo insistir pela sua alma? Porque o sangue de Jesus foi a moeda em que Deus usou para resgatar o homem depravado, caído. Você sozinho jamais conseguirá impactar a Deus ou deixar Deus de maneira assombrada ou satisfeito. Não, todas as obras que você pode fazer, a Bíblia considera como trapo de imundícia. Pastor, irmão, e como é que eu faço para ser salvo? Eu não preciso andar de joelho 40 quilômetros, eu não preciso rasgar o meu corpo com estilete. O que eu preciso fazer? Eu não preciso dar uma vaca, um boi para Deus. A única coisa que eu preciso é eu apontar a minha fé no justo Filho de Deus, dizendo: eu creio que ele morreu e ressuscitou, eu creio que em mim não há nada bom, decente, que me faça favorecer diante de Deus. Quem matou ele não foi Roma, quem matou ele não foi Pilato, quem matou ele não foi os judeus, quem matou ele foi o nosso, o meu, o seu, o pecado da humanidade. Mas a cruz de Cristo, ela mostra o quanto os homens foram longe do seu pecado, mas a cruz também mostra o quanto Deus foi longe, enviando o seu Filho para resgatar o homem, para perdoar os seus pecados e torná-lo filho de Deus. Queridos, nós estamos neste lugar porque esse Cristo, esse Jesus, não mediu espaço, não mediu distância, não viu dificuldade para doar-se a nós. E não existe nada mais gratificante do que nós corresponder este amor eterno, corresponder esse Jesus. Por quê, pastor? Algo maravilhoso, porque um dia Cristo estava com Deus e se fez carne. Olha só que coisa linda. Jesus, ele entrou nesse mundo para respirar o nosso ar. Jesus entrou nesse mundo para sentir a nossa dor. Jesus entrou neste mundo e calçou as nossas sandálias. Jesus, ele viveu a nossa vida para morrer a nossa morte. Jesus, ele se tornou, olha só que coisa linda, Jesus não se tornou igual a nós, mas ele se identificou conosco. Jesus, ele é algo importante na história da humanidade. Por quê, pastor? Porque ninguém se identificou mais com a humanidade do que Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele se identifica de maneira total, sendo igual a Deus, se faz homem, sai do útero de Maria e vem para o útero social, e ele vem revolucionar a história do homem caído. Mas eu vou dizer por quê? Porque Jesus, ele se tornou humano sem se deixar Deus. Jesus jamais trocou a sua divindade pela humanidade, mas Jesus era a divindade revestido de humanidade. Eu estou falando para você que Jesus,
irmãos, é algo maravilhoso. Por quê? Porque Jesus, ele simplesmente, lá no Getsemane, você sabe da história, Jesus diante da pressão, diante daquilo que ele via, porque Jesus como homem via só o Getsemane, mas Jesus como Deus, ele via o futuro. Foi o que disse o profeta no capítulo 53 de Isaías. Quem creu na nossa pregação, ou quem deu crédito à tua palavra, preste atenção, nos versículos que sucedem, ele vai dizer: porque ele foi agradado em Deus ser moído pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo não veio para cá sem saber o que ia fazer. Cristo não veio para a terra como um acidente de percurso. Ele veio sabendo o que veio fazer. Ele não veio perdido. O que eu vim fazer? Não. É tanto que, se você ler em João capítulo 18, quando Jesus está orando em Getsemane, a Bíblia vai dizer que Judas Iscariote chega com a guarda pretoriana e ele pergunta: quem é o Cristo? Cadê o Cristo? Jesus se levanta e diz: eu sou Jesus, eu sou o Cristo. Por que ele se identifica dessa forma? Porque todos os condenados, quando eram presos pela guarda de Roma, eles estribuchavam, pulavam muro, corriam, faziam de tudo para escapar do martírio. Mas quando Jesus se levanta diante da guarda de Roma e diante de Judas, que leva um beijo, ele disse: eu estou atrás de Jesus, queremos Jesus. Jesus não recua, Jesus se aproxima e diz: eu sou quem vocês estão procurando. O evangelista Lucas vai dizer que Jesus segue firme ao propósito da cruz. Jesus segue firme ao propósito da eternidade. E o que acontece, irmão? A Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus chega em Samaria. Foi falado de Samaria. Quando Jesus chega em Samaria, já era de noite, o sol já havia se pondo. Jesus chama os discípulos e diz: venham cá, vão nas estalagens e procurem para nós um lugar para reclinar. Chegaram em Samaria dizendo: o mestre precisa de uma hospedagem, o mestre precisa descansar. Olharam e disseram: aqui não tem vaga para vocês, e aqui não tem vaga também para o seu mestre. Sabe o que é isso? Eram os samaritanos, sabendo que eram judeus. Foi falado aqui a inimizade. Enquanto o povo judeu fica em Judá, cultuando a Deus e sacrificando no templo, o povo de Samaria para o reino norte não se uniam, porque eles adoravam outros deuses, eles cultuavam várias divindades, e os judeus nunca se curvavam diante de sol, de lua, de rato, de outra coisa. Então eles não eram bem-vindos. Quando eles disseram: nós somos judeus, o nosso mestre está aqui, o povo de Samaria disse: podem voltar para onde vocês quiserem, porque aqui não tem um quarto para vocês. Vou mostrar para você o que é amor. Mas por que é amor? Amor é você abraçar quem lhe rejeita. Amor é você estender a mão para quem quer lhe prejudicar. Quando Jesus ressuscita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus está descendo no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém. Jesus olha para os discípulos e diz: daqui a pouco eu serei assunto ao céu, mas é vocês que vão dar continuidade à obra que o Pai me enviou. Ora, os discípulos querem saber o tempo em que o reino seria restaurado. Jesus tira a atenção do templo e do reino e diz: não, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Começa onde? Jerusalém, e depois em toda a Judeia, e terceiro em Samaria. Lembra de Samaria, que rejeita Jesus e não dá um quarto para Jesus? Pois na agenda de Jesus a barreira da inimizade quebra, o problema cultural, e Jesus diz: comece em Jerusalém, passa por Judeia, mas não esqueça os samaritanos. Os samaritanos não me deram um quarto para dormir nem você, mas eles mal sabem, como está escrito em João 14: eu sei que eu tenho uma casa, tudo está preparado. Olha só que coisa linda. Onde Jesus foi
rejeitado na terra, Jesus está dizendo, mas na casa do meu Pai tem também um lugar para aqueles que me rejeitam, para aqueles que me ridicularizam, para aqueles que desdenham da minha salvação. Isso é amor. O homem dá as costas para Deus, o homem zomba das coisas de Deus, e Deus não é movido por circunstância nem por momento. Deus, ele é movido pelo seu caráter, que é amor. O homem está na droga, o homem está na prostituição, o homem está na rebelião, mas Deus continua dizendo, eu tenho amor para dar a essa humanidade. Isso é amor. Você pode louvar a Deus, porque foi o amor de Deus quem te alcançou, quem te transformou. Quando você estava preso no baseado, quando você estava caído nas calçadas da vida, quando alguém pensou que você morreria, esse amor se manifestou diante de um homem caído, sujo, impuro, e disse, não importa a condição que ele esteja, eu os criei para a minha glória, porque são imagem e semelhança minha, e se possível enviarei uma oferta. E Deus enviou Jesus e nos redimiu. Jesus é o santo que se fez pecado pelos pecadores. Jesus é o leão da tribo de Judá que se fez cordeiro. Jesus é o rei que se fez réu. Jesus, ele é Deus que se fez homem. Jesus viveu num tempo humano para nos oferecer o tempo da eternidade. Ei moça, ei senhora, ei senhor, você que me ouve, não tem nada de bom que você faça que lhe faça garantir a salvação. Não tem nada de ruim que impeça da salvação chegar a você. Irmão, o que é que eu preciso? É a palavra de Jesus que disse a Nicodemo, tem que nascer de novo. Mas como voltar para o ventre da minha mãe? Não. A partir do momento que eu aponto a fé em Jesus, eu desço das águas, eu nasço um novo homem, uma nova mulher, e de condenado eu passo a ser absorvido, e de culpado eu passo a ser justificado, e de criatura eu sou chamado de filho, de Abba, Pai. Então nessa noite o amor de Deus está no nosso meio. Não tem matemático que calcule esse amor. Não tem físico que explique esse amor. A palavra amor no original do hebraico é ahavá. A palavra ahavá é o ato de dar alguma coisa como presente. É por isso que ninguém pode dizer que ama alguém se esse amor apenas se configura em palavras, se esse amor apenas se limita à frase. Não adianta dizer que ama alguém sem que você nunca o presenteou. Não adianta você dizer que ama alguém que você nunca o beneficiou. É por isso que Deus está dizendo que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não falou assim, uma expressão coloquial, vazia, bonita, não, de forma alguma. Ele disse que amou e Ele deu esse presente. E esse presente Ele doou. E olhe para cá, Ele não te ama porque você está aqui sentado. Ele não te ama porque você ora uma hora. Ele não te ama porque você canta bem. Ele não te ama porque você é uma pessoa decente na sociedade. Ele te ama antes de você for concebido nessa terra. Ele já te amava na eternidade. E como foi falado aqui, Ele já te amava e entregou o seu filho, sabendo que eu e você seríamos limitados, fracassaríamos em alguma coisa, e nada do que você faça vai alterar essa decisão de Deus. Deus não te ama de manhã de uma forma e à tarde de outra e à noite de outra forma, não. Deus te ama independentemente da sua vida hoje, e Ele te ama tanto que Ele mandou essa multidão, Ele mandou esses cantores, Ele mandou esse anunciador dizer
dizer para você: você não nasceu para morrer na cachaça, você não nasceu para morrer na droga, você não nasceu para morrer no sexo livre, você não nasceu para morrer na facção, você não nasceu para morrer dessa forma, não. Você existe para ser um transportador desse amor, dessa graça. Olha para mim, por favor. Jesus te ama com amor eterno e hoje escapa por tua alma. Deixa Deus sussurrar nos seus ouvidos dizendo: não é a prostituição, não é a fama, não é a casa boa, não é o carro bom, não é o aposento que te garante vida eterna e tranquilidade. É você abrir o seu coração e crer na obra que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Querido, falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar do Espírito Santo, falar da salvação, é o assunto que a igreja mais ama. Nenhum assunto sobrepõe, nenhum tema é mais importante do que a salvação. Porque a salvação é simplesmente o principal tema de toda a Bíblia. E nós não podemos de maneira alguma, entenda isso por favor, o seu papel só é anunciar, o seu papel é só falar do amor de Deus. Se você anunciou e pregou, não se entristeça porque a pessoa ainda não aceitou Jesus. Você e eu não somos o Espírito Santo. Em nenhuma passagem da Bíblia Jesus disse: Pedro, é tu que vai ganhar alma, Mateus, é tu que vai convencer. Não, ele só disse: anuncie a minha palavra com poder e autoridade e deixa que o fruto venha com o Espírito Santo. Eu ouvi certa feita Billy Graham falando que ele pregou várias vezes em muitas cruzadas ao redor do mundo, no meio de muita gente, e às vezes ele fazia o apelo mais lindo, mais poético, mais perfeito, uma poesia até decorada, e simplesmente vinha pessoas da frente só para receber oração e voltavam para a sua casa. E às vezes ele dizia: pai, por que hoje eu fui tão mal, não houve almas? Ele ouviu o Espírito Santo dizendo: você nunca foi mal. Enquanto você anunciar a cruz de Cristo, você nunca sairá mal. Aleluia. Apenas eu sou quem acrescenta o número de salvos. É você que prega, mas sou eu que convenço. Entenda isso. Não é o poder judiciário, não é o poder legislativo, não é o poder político, não é o poder econômico, não são essas repartições, não são esses governos que têm a obrigação de anunciar a salvação. Isso é privilégio da igreja. Os anjos quiseram vir, mas Deus disse que era eu e você. Portanto, você que está me ouvindo, meus irmãos, o Espírito Santo está pulsando em você, para você ganhar almas para Ele, para você arrebanhar vidas para Jesus. Não tem nada mais alegre, satisfatório do que alguém gerar vidas para Jesus. E eu quero liberar uma palavra para nós entrar na parte da conclusão. Deus vai levantar aqui pessoas que são tímidas, pessoas que são retraídas, pessoas que são vergonhosas, pessoas que não têm facilidade de se comunicar. O Espírito Santo nessa noite está arregimentando, matriculando. Tem gente aqui que vai dormir hoje de uma forma e vai acordar inflamado de amor. Tem gente aqui que vai dormir hoje de uma maneira
ovelha tímida e vai acordar amanhã como um leão desbravador, porque Deus está enviando o seu filho para vir buscar a igreja. Olha cá, olhe para cá. Não é terremoto, não é cometa. Isso são princípios da dores, não é isso. É a anunciação do evangelho que está se espalhando aos quatro cantos da terra. O profeta Daniel disse que o fim viria quando o conhecimento se espalhasse em toda a terra. Jesus disse que depois que o mundo todo ouvisse o evangelho, mas pastor, existem lugares que não tem homens pregando, existem selvas que ninguém entra, sim, mas Paulo diz que o homem, ele passa a crer em Deus quando ele olha para as suas obras, ele reconhece como benfeitor de toda a criação. O homem mais bruto, o homem mais primata, dentro do mato, que não sabe ler, não tem telefone, quando ele olha para a imensidão do céu, ele se lembra do que disse Davi no Salmo 19: os céus anunciam a glória de Deus e o seu firmamento as obras das suas mãos. Quando o homem olha para o mar, ele sente a presença de alguém que o criou. Nós não somos resultado de jogos de dados aleatórios. O mundo não é resultado de um Big Bang, de uma explosão, não. A Bíblia diz em Hebreus 11, a partir do versículo 3: pela palavra se criou o mundo e todas as coisas que existem, e nada do que existem passou a existir daquilo que não era. Tudo que existe, céu, terra, mar, montanha, homem, foi criado pela palavra de Deus e os homens pelas suas mãos. E Jesus, ele está voltando. Jesus está à porta. Aconteça o que acontecer, não negligencie essa pregação. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e ele quer levar sua mãe, ele quer levar seu pai, ele quer levar seu filho. Por quê, pastor? Porque o inferno é real. Você sabia que o céu é tão real como este púlpito e essa cadeira que você está sentado? Mas você sabia também que o inferno é um lugar para os ímpios? Se Deus quisesse salvar, o pior homem dessa terra, que não acredita nele, só bastava Deus levar esse homem um segundo na boca do inferno para ele ter uma experiência. Esse homem voltaria de lá para cá estarrecido, com a mão na cabeça, desesperado. Imperatriz do Maranhão, onde eu morei 3 anos, um homem muito rico, dono de fazenda, estava voltando de sua fazenda na região de Porto Franco, que é 110 km de Imperatriz. E quando ele voltou no seu carro automático, uma carreta invadiu a sua contramão, chocou-se frontalmente contra o seu carro. Naquele momento em que bateu, ele ficou preso na ferragem. Por trás, olha só, por trás da carreta vinha uma ambulância bem na hora. A ambulância presenciou, os médicos presenciaram, desceram com urgência e com muita agilidade começaram a querer cortar a ferragem e puxar o homem. Só que o motorista da ambulância, quando chegou no carro daquele homem, aquele motorista caiu de joelho. Era o seu melhor amigo de infância. Estudaram juntos, fizeram faculdade juntos, só que tomaram rumos diferentes. E desde novo que aquele motorista da ambulância, crente, falava do amor de Deus para o seu amigo. Teu amigo cresceu, teu amigo se casou, formou família, se tornou um homem bem sucedido. E ele dizia: para com isso, para de bobeira, não existe isso. E ele dizendo: Jesus te ama, ele quer te salvar, existe o céu e existe o inferno. Ele disse: não existe coisa nenhuma. E depois de quase 15 anos sem eles se verem, ele estava numa situação financeira melhor do que o outro.
Só que agora, quando o seu amigo chega, isso foi Imperatriz, onde eu morei 3 anos. Quando ele chega, ele dobra o joelho, ele grita por aquele amigo e diz: fulano de tal, é você que está aqui. E aquele homem, irmão, ele esperneava com as pernas pretas, toda esmagada, e os homens tentando cortar ferragem, ele gritava desesperado. E o amigo dele voltou a dizer: amigo, Jesus te ama. Amigo, o céu é real, o inferno é também. Aceita Jesus. E naquele momento aquele homem, irmão, gritava desesperado e começou a infartar. E na hora que aquele homem infarta, aquele homem apaga. Quando aquele homem apaga, o seu amigo começa a gritar, vem com o aparelho e grita, e diz: Deus, não deixa ele morrer sem a salvação. E ele gritava pelo nome do seu amigo, e ele ia na ressuscitação com muita dificuldade. E naquela hora aquele homem voltou. Quando aquele homem voltou, irmão, com um aspecto não da dor que ele estava sentindo, mas o seu aspecto era tenebroso, de filme de terror. Aquele homem voltou gritando, tentando segurar alguma coisa, e ele gritava dizendo: não deixa eu ir para lá, pelo amor de Deus. Eles estão vindo me buscar, são horrorosos, são terríveis, eles são feios. Ninguém entendia do lado, e o amigo disse: amigo, o mundo espiritual é real. Amigo, talvez você infarte novamente e não dê tempo. Pelo amor da sua família, da sua alma, venha para Jesus. E naquele momento aquele homem de novo, irmão, deu outro ataque, infartou naquele momento. E aquele povo começou a chorar. O motorista chorava copiosamente, e ele disse: Deus, pelo amor do teu filho na cruz, que tu derramou teu sangue, me dá só mais uma oportunidade, não deixa meu amigo morrer e ir para o inferno. E ele faz novamente, e milagrosamente aquele homem volta. E quando ele volta dizendo: fulano, você pregou a vida inteira essa experiência que você teve. Eu não sei se vai dar tempo, mas por favor, encomenda minha alma a este homem que tu fala que é Jesus. Eu nunca vi Jesus, eu não sei como é o céu, mas eu vim agora de um lugar terrível, e monstros, eu não tenho como dizer, querendo me pegar. E eu gritei pedindo para voltar. Eu escutei a tua voz me chamando pelo nome. Em nome desse Jesus eu voltei. Ele disse: então, amigo, é só confessar com a boca e crer no coração, e tu não entrarás no céu mutilado, mas entrará com as tuas pernas para ser acolhido pela glória de Deus. Isso aconteceu em Imperatriz há mais de 12 anos. Por favor, fique sobre os seus pés. Fique de pé, por favor. Nós não estamos aqui para amedrontar ninguém. Nós não estamos aqui para lhe fazer medo. Mas se tem alguém que falou mais de inferno do que céu, foi Jesus. E eu não posso hoje dormir com a consciência tranquila, sossegada, se eu não lhe falar desse amor de Deus. Eu quero orar, mas eu quero fazer uma pergunta. Só quem está no nosso meio, que está afastado, ou nunca colocou o nome no livro da vida, e eu quero orar por você. É só você levantar a mão. Pastor, e tem que colocar o nome no livro da vida? Tem. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Tem gente que faz de tudo para colocar o nome no livro do Guinness Book. Tem gente que pula do avião, salta de paraquedas. Tem gente que pula no ninho de cobra venenosa. Tem gente que enfrenta tubarão no mar. Tem gente que anda dentro do fogo. Tem gente que engole espada. Tudo para ter um nome no livro da terra, no livro dos recordes e da memória. E para receber Jesus você não precisa fazer isso. Você só precisa dizer:
Eu necessito do perdão de Deus. Eu necessito ser recebido pelo Pai. E Jesus vai escrever teu nome hoje no livro da vida. Não saia desse lugar. Não comece outro ano da forma que você está. Eu quero perguntar: onde está alguém que está afastado da graça do Evangelho, mas veio participar, foi convidado? Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Lá vem uma pessoa. Venha, meu amigo, eu quero orar pela sua vida. Venha, meu amigo. E a igreja vai orando. A igreja vai orando. Do nada Deus pode levantar o maior pregador da região. Do nada Deus pode levantar um grande pastor. Venha na frente, eu quero orar por você. Oh Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Fica bem aqui, meu amigo, eu vou orar por você, campeão. Glória a Deus. Acompanha eles. Pronto, eu vou orar pelo Senhor. Pronto. Há mais alguém aqui? Há mais alguém no nosso meio que não tem o nome escrito no livro da vida? Pastor, o que eu preciso fazer? É pedir para Deus escrever hoje o teu nome. Há alguém afastado aqui? Levante a sua mão. Não perca a oportunidade. Quem é que te garante que você tem mais um dia? Quem é que me garante que eu tenho mais uma semana pela frente? Quem? Não há ninguém. Por favor, levante a sua mão. Pastor, por que você insiste? Porque a sua alma é eterna. Por que você insiste? Porque a eternidade não dura 10 anos. E o pior da eternidade sem Deus não vai ser o fogo que queima. O pior da eternidade sem Deus não vai ser os demônios que perseguem. E o que é pior do que isso, pastor? É que quem for para lá vai permanecer com a mesma consciência, vai ter a mesma memória que tem hoje aqui, e ele vai se lembrar da oportunidade que teve e ele rejeitou. Ele vai se lembrar que Deus chamou ele para viver uma experiência de amor e ele teve vergonha. Meu amigo, não despreze esse convite maravilhoso. Cadê essa outra pessoa? Levante a sua mão. Há mais alguém? Algum vizinho, levante a mão. Algum jovem, alguma moça, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma, porque valeu o sangue de Jesus. Cadê? Levanta a mão. Alguém lá atrás? Todo mundo está na bênção? Todo mundo com o nome escrito no livro da vida? Então estenda a sua mão para cá. Pai, eu quero abençoar a vida do dia 6. Eu quero declarar nessa noite um tempo novo na vida deste homem. Talvez muito não acredita nessa decisão que ele tomou. Alguns dizem, não, ele deve ter ingerido alguma coisa. Ele bebeu um pouquinho, por isso que ele está um pouco animado. Mas, Senhor, quando o teu Espírito convence o homem, ele pode estar com o nariz cheio de cocaína, ele pode estar com o corpo cheio de álcool, ele pode estar, Senhor, com uma arma na mão. Quando o Espírito Santo convence, ele faz uma obra tremenda. Eu quero abençoar agora a vida do dia 6. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Espíritos malignos, você está repreendido e neutralizado na vida deste homem. Não importa quem ele era e o que fez até hoje. Hoje o Espírito Santo não andará do lado, mas habitará dentro dele. O perdão dele agora está sendo garantido diante do seu arrependimento. E eu oro agora, todas as algemas da escravidão, todas as algemas dos vícios do álcool sejam quebradas no poder do nome de Jesus, e que hoje se levante aqui um novo de Assis, um novo convertido, um crente verdadeiro, um salvo purificado pelo sangue, um frequentador da escola bíblica, um obreiro da casa do Senhor. Receba hoje perdão dos seus pecados em nome de Jesus. E a igreja diz amém. 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 Eu recebo a graça do Senhor Jesus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador na minha vida. O Espírito Santo na minha vida. Entra na minha vida. Faz uma obra para
glória de Deus. Em nome de Jesus. Olha, Jaci, vira pra cá, pra ali, ele tá bonzinho já. O álcool já foi embora. Olha o tamanho da família que tu ganhou ali, ó. Levanta a mão a família aí, ó. Olha o tamanho da família, o tanto de irmão, tanto de irmã. Receber mais uma família. Deus te abençoe. Vão pegar o teu nome, vão te discipular e você vai ser um obreiro da casa do Senhor. Quem crê, diga amém, irmão. Deus abençoe. Deus conceda uma noite de paz em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, mesmo de pé, nós vamos terminar agradecendo a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Quem louva a Deus por esta vida que se rendeu aos pés do Senhor. Agora nós temos uma responsabilidade de orar pelo nosso irmão de Assis, cuidar dele, ajudar ele. E eu creio que o Senhor vai firmar os passos do seu servo. Queridos e amados irmãos, amanhã nós começamos mais cedo. Amanhã, a partir das 18 horas, aqui no nosso templo, nós temos o último culto de missão do ano. Glória a Deus. Nós vamos estar também com algumas congregações aqui conosco. Era para ser lá na Vila Nova, mas vamos fazer um culto unificado de missões e vai ser muita bênção de Deus. Pastor Evanilson vai estar amanhã também conosco. Nosso pastor cantor também vai estar conosco. E os irmãos estão convidados. Traga também pessoas amigas, porque é muita bênção de Deus. Fica aqui o nosso agradecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é provedor e Senhor de todas as coisas. Fica os nossos agradecimentos ao nosso pastor que apoia, a obra missionária, nosso copastor Manuel Lima. Que Deus abençoe toda a liderança da nossa igreja, juntamente com todos os presbíteros, diáconos e auxiliares, a todos os nossos dirigentes de congregação, essa grande parceria que existe. Que Deus abençoe juntamente com todos os representantes de missões, ao nosso presidente de missões, nosso irmão Manuel Soares, irmão Edmilson, que a bênção de Deus possa estar sobre a vida de vocês, aos nossos músicos, todos os nossos irmãos. Deus abençoe vocês com ricas e preciosas bênçãos dos céus. Fica aqui também a toda a equipe de evangelização, que hoje também esteve evangelizando juntamente com as crianças, com os jovens, o departamento de missões. Que Deus abençoe vocês de uma maneira toda especial. Gratidão também ao nosso irmão Carlinho de Pipil, que nos concedeu esse palco para estar aqui nessa noite. Nosso amigo Fidelis, o dono do palco, Zé Fidelis, que ele gosta, irmão, de fazer esses eventos. Que Deus abençoe ele. Talvez ele está escutando aí. Que Deus abençoe. Falta só ele confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, povo de Deus. Muito obrigado à igreja de Lagoinha, que é uma igreja missionária. Diga assim: nós somos uma igreja missionária. Deus abençoe. Nós vamos orar concluindo essa grande obra. E eu queria convidar o pastor da igreja. Para estar orando e concluindo esta grande obra, esse grande trabalho. E nós estamos felizes com Jesus de Nazaré. Muito bem, meus amados irmãos, estamos felizes porque uma alma é muito preciosa aos olhos de Deus e também aos nossos olhos. Amém? O maior milagre que possa acontecer com o ser humano é quando ele se rende aos pés de Jesus. Mas eu gostaria mesmo de honrar aqui o presbítero Damião, está aqui. Ele vai orar por nós e eu vou impetrar na bênção apostólica. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar.
Senhor amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, por tudo quanto o Senhor fez nesta noite. Despede o seu povo em paz, dando uma noite abençoada, um sono tranquilo. Senhor, abençoa aqueles que ouviram a sua palavra nesta noite. Que a bênção da salvação alcance a todos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Quero agradecer também aos vizinhos, que a gente ocupou esse espaço. Que Deus recompense a todos vocês. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja presente na nossa vida até Jesus voltar. Amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus e a paz do Senhor para os irmãos. Amanhã nós temos a nossa escola bíblica dominical.